desejo a você toda a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o seu coração nesta manhã, durante todo este dia, nesse fim de semana, o seu coração encontre paz. Que dentro de você se renove a alegria, a força que só o Espírito Santo é capaz de nos dar. Nós estamos aqui nesse acampamento de oração, de uma maneira muito especial, para sermos curados pelo Senhor. Não é o próprio nome do acampamento diz para nós, cura dos traumas da morte, mas o processo de cura interior que Deus realiza em nós é muito mais abrangente e é muito mais profundo. Nosso Senhor não sabe fazer nada pelas metades. A respeito de Jesus Cristo, nosso Deus, há um elogio magnífico na Bíblia, que diz que Ele passou pela terra fazendo o bem e fez bem todas as coisas. O que isso significa? Que nós chegamos aqui nesse acampamento de oração com uma expectativa. Nós temos uma esperança, mas Jesus tem algo muito maior que ultrapassa o que você espera. Você vai receber de Deus muito mais do que o que você veio buscar. Você pode ter certeza disso. Nosso Senhor trouxe você aqui para renovar seu coração, a sua força, a sua alegria, a sua certeza de salvação. Nosso Senhor trouxe você aqui para lhe dizer uma verdade. Que as pessoas que você ama e que partiram antes de você não estão perdidas para sempre e que você vai reaver essas pessoas. E se em algum momento a dúvida atormenta o seu coração, a palavra de Deus vai lhe dar essa certeza neste fim de semana. Você acredita? Acredita de verdade? Como a palavra de Deus ela é fonte de cura para nós, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. É um trecho curtinho, mas para mim uma das palavras mais comoventes da Bíblia. Onde Jesus se emocionou, onde Jesus se compadeceu de uma mãe que ia enterrar o seu filho. E se você já viveu essa experiência, você vai compreender profundamente o que se passou no coração desta mãe e o que se passou no coração de Jesus. Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viva. Uma grande multidão a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. Esta notícia se espalhou por toda a Judeia e pela redondeza inteira. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus.
Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Qual é o sentimento do coração de Jesus por você que perdeu uma pessoa amada? Por você que perdeu um filho, uma filha, por você que perdeu o seu marido, seu companheiro de tantos anos, tantos casamentos acabando, e você que estava vivendo tão bem ao lado do seu companheiro, de repente o vê partir. Ou perdeu a sua esposa. Você que teve uma grande amizade com seu pai, não é? Até é difícil para você entender esse rancor, esse ressentimento que tantos filhos vivem com o pai, porque a sua experiência com seu pai foi tão boa. Você não consegue entender como é que pode haver uma experiência de desamor entre aquele que gerou você e você. Como é que isso poderia acontecer? Porque a sua experiência foi boa. Você que amou tanto a sua mãe, teve os seus desencontros na vida, é claro, quem não tem, não é? Não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita. Muitas vezes você brigou, ficou com raiva da sua mãe, mas houve um momento que vocês ficaram amigas, em que vocês ficaram amigos. E olha, visitar a sua mãe, estar com ela, se tornou uma das coisas mais prazerosas para você, e de repente ela se vai. Todos nós que estamos aqui já passamos pela experiência dolorosa, terrível de perder um ente querido. Nenhum de nós escapa. E é uma experiência muito dolorosa, porque mesmo a gente crendo na ressurreição, não é que a gente não crê na ressurreição, a gente acredita na ressurreição, mas a pessoa não está mais do lado da gente. Você não vai mais poder olhar nos olhos dela. Você já não vai mais poder fazer um carinho no cabelo dela. Você já não vai mais poder beijar. Você vai sentir saudade do cheiro dessa pessoa. Quantas coisas ainda existiam para vocês viverem juntos. Quantas alegrias para compartilhar. Como você gostaria de acompanhar essa pessoa naquela comidinha gostosa que você via ela ter tanta satisfação, né? Em comer. E isso você não pode agora mais viver. Como dizer que isso não afeta a vida da gente? É claro que afeta. E qual é o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo por você nessa situação que você está vivendo? Nessa dor que ainda lateja dentro de você, a mesma que ele teve ao ver esta mulher. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela. Eu fui pregar num lugar aqui de São Paulo, numa cidade chamada Presidente Prudente. E nós fizemos lá um bom momento de oração. E de oração carismática. Porque através dos dons do Espírito Santo, Deus age prodigiosamente no meio de nós. E tem um carisma chamado palavra de ciência, que é um dom do Espírito Santo, pelo qual Deus revela a quem Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Ele revela algo a respeito do presente que a pessoa está vivendo, do passado dela, ou até mesmo do futuro daquela pessoa. Mas Deus dá esses dons de revelação aos outros? Dá. Com que finalidade? Libertar, curar e salvar. Não tem nada a ver com adivinhação, porque o adivinho, ele quer manipular o sobrenatural, ele quer ter o poder, ele quer ter a chave de adivinhar o que se passa na vida da pessoa, sempre com um fim material, ou pelo menos de adesão daquela pessoa a ele. Então ele que tem o controle, o adivinho diz que tem o controle. Na maioria das vezes é charlatanismo, e quando não é charlatanismo é coisa pior. Então eu lhe digo, não vá.
E a pessoa que faz a adivinhação, ela diz: você senta aqui, que eu vou ler, que eu vou ver, que eu vou adivinhar e eu vou lhe dizer. Com o carisma do Espírito Santo não acontece assim. Nós rezamos. Se Deus quiser, Ele fala. Com quem Ele quiser, na hora em que Ele quiser. E Ele diz o que Ele quer. Mas quando Deus pega algo da vida de alguém, do meu passado, do meu presente, ou me avisa em relação a algo futuro que vai me acontecer, Ele tem apenas 3 finalidades. Todas elas são expressões do amor que Ele tem por mim e por você. Por que Ele faz isso? Para libertar, repita comigo, libertar, curar e salvar. Então nós tínhamos ali feito um momento de oração e falado sobre esse dom de ciência. E eu pedi que as pessoas ficassem reunidas 4 a 4. E depois eles decidiam das 4 quem é que sentava no meio. E as outras 3 se aproximavam, colocavam as mãos sobre ela. Como nosso Senhor mesmo disse, que imporão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados. E enquanto rezasse por aquela pessoa, os 3 pediriam a Deus uma palavra, ouviriam a Deus, teriam o coração aberto ao que Deus lhes mostrasse. E até a explicação que eu dei, a orientação que eu dei foi essa: se vier uma cena, uma imagem qualquer, ou um nome, alguma coisa que te venha de diferente à memória, à lembrança, à imaginação, diga para a pessoa que está recebendo oração. Mesmo que você ache que seja algo da sua cabeça. Porque é muito difícil a gente separar, num primeiro momento, a inspiração que Deus nos dá de uma imaginação nossa. Falei, então se tiver uma imagem, uma cena, uma palavra, você diga para a pessoa que está recebendo a oração, porque ela é quem vai te confirmar se aquilo que te veio à mente é inspirado por Deus ou não. Você precisa falar para ela, chegar baixinho no ouvido e perguntar: olha, enquanto eu rezava por você, me veio aqui essa cena. Isso diz alguma coisa para você? E aí a pessoa que recebeu a oração vai dizer: essa cena diz sim, significa isso para mim. Ou vai dizer: não, isso não tem nada a ver comigo. Expliquei direitinho? Ficou claro para você? Eu acho que ficou para eles também. Aí depois que a oração aconteceu, eram 2.000 pessoas. Eu perguntei assim: quem é que tinha recebido oração e que pelo menos uma das 3 pessoas que rezaram por ela tinham lhe dito algo que de verdade tinha tudo a ver com a sua vida. Aí eu perguntei: se isso aconteceu com você, levanta a mão. E um monte de gente levantou a mão. Eu falei: eles não entenderam. Aí expliquei com mais detalhes ainda. Eu falei: é para você levantar a mão somente se quando rezaram por você, a pessoa teve uma revelação de Deus de algo que ela não tinha como saber ao seu respeito. Ela não tinha como saber, porque você não contou para ela, ela não conhece a sua história. Se isso aconteceu, levante a mão. E mais gente ainda levantou. Eu falei: não está certo, está demais. Aí peguei uma caixinha de papelão que estava do lado, coloquei ali na frente, já era 11 horas da noite, porque o encontro era sábado à tarde e sábado à noite, e domingo de manhã. Então foi até mais tarde, porque começou tarde o encontro. Aí eu coloquei lá na frente a caixinha e disse assim: olha, então tá bom, todos vocês tiveram uma revelação de Deus através do seu irmão, né? Então, tarefa de casa, você vai chegar em casa hoje, você vai colocar no papelzinho 3 coisas. O que foi que a pessoa te disse? Numa frase: a pessoa teve tal imagem. Você coloca lá: a pessoa me disse que teve tal imagem. Segundo, você vai colocar o que aquilo significou para você. Então a pessoa teve tal imagem, essa imagem significa isso para mim. E terceiro, o que isso causou no seu coração. Então, primeiro, qual foi a imagem? Segundo, o que isso significa para você. E terceiro, o que isso causou no seu coração. Eu me lembro de 2 testemunhos que eu recolhi daquela caixinha, que foram libertações, foram curas de trauma de morte.
As pessoas foram para casa, no outro dia chegaram, eu me esqueci da caixinha. Quando eu estava quase na hora de pregar, eu vi a caixa lá. Aí eu falei, eu vou ver, deve ter uns 4 ou 5 papelzinhos ali, a caixa estava cheia. Aí eu fui num canto, como aqui atrás nós temos, né, uma parede separando, fui para trás do palco, abri a caixinha, comecei a ler o que estava escrito e desabei a chorar. Eu desabei a chorar porque Deus nos cura mais do que nós somos capazes de perceber. Eu fiquei chocado, impactado com o carinho, com o amor e com a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos testemunhos dos mais simples aos mais complexos que eu encontrei naquela caixinha. E que eu mesmo estava achando que não ia ser tanto. Para você ver como a gente desacredita da generosidade de Deus. E à medida em que eu ia lendo, eu ia me comovendo. Foi difícil até pregar depois. E vou te contar 2 que estavam ali. Uma senhora escreveu assim no bilhetinho dela: me chamo fulana, tenho 60 e poucos anos, agora não lembro exatamente a idade dela. Ela disse, tenho 60 e poucos anos. E o rapaz que rezava por mim teve uma imagem de uma casa pobre, de tábuas, um barraco de tábuas, em que as tábuas, porque o barraco era velho, as tábuas elas não eram juntas, elas eram meio separadas, porque já era meio velho o barraco. E quando soprava o vento frio, o vento passava pelas frestas desses buracos. E para quem entrava nesse casebre, pela porta da cozinha, do lado direito tinha uma horta, e assim que a pessoa entrava, também do lado direito tinha um fogão de lenha. E ao lado do fogão de lenha tinha um saco de milho tombado e esparramado. Essa foi a imagem que o rapaz teve. Aí ela colocou assim, o que significa para mim? Esta foi a exata cena que eu encontrei na minha casa aos 5 anos de idade, quando eu entrei pela porta da cozinha e achei a minha mãe morta. Este rapaz descreveu exatamente a casa em que nós morávamos. Mamãe estava cozinhando, ela caiu sobre o saco de milho virou, esparramou pela cozinha, e eu estava brincando lá fora. Quando entrei, eu vi primeiro o saco, vi o milho esparramado, e quando eu fui ver, a minha mãe estava morta. Aí ela disse, o que foi que fez nela? Ela contou assim, desde aquela cena da minha mãe que eu vi, eu perdi a capacidade de sentir como eu sentia. Eu me tornei uma pessoa apática. Eu não sinto grandes alegrias, ela dizia, eu não sentia grandes alegrias. Eu não sentia grandes tristezas. Aliás, ela colocou lá, eu não me recordo da última vez que eu chorei antes de hoje, porque quando a minha mãe morreu, a minha alegria morreu com ela, e eu não sabia mais o que era sorrir, e a vida inteira foi assim, e eu não sabia mais o que era chorar. E nesse momento, em que esse rapaz descrevia essa cena, eu chorei, mas eu chorei de uma saudade da minha mãe. E não era um choro de tristeza, era um choro de libertação. E à medida em que eu fui chorando, a alegria foi me voltando. Ela disse, eu nunca pensei que eu fosse experimentar de novo na minha vida uma alegria como a que eu senti nesse dia de hoje. Quando nosso Senhor põe a sua mão sobre nós, mesmo as feridas mais antigas e mais profundas que nós carregamos, são curadas por Ele. Quanto mais cedo você recebeu uma ferida na sua vida, mais profunda ela é. Por isso que você vê gente tão desorientada por causa de traumas de infância, de abusos sexuais sofridos na infância, por exemplo. Você pensa, mas poxa vida,
foi um momento da vida da pessoa, foi algo que aconteceu no corpo dela, podia ter superado. É que você pensa com cabeça de gente grande. Você hoje tem condições de se defender como uma criancinha não tem. Essa violência foi muito grande para ela, sobretudo pela idade que ela tinha. E isso marca demais a pessoa. Tudo que acontece na pessoa numa idade tenra, numa idade muito recente, a pessoa muito novinha, isso marca o coração da pessoa profundamente, inclusive perdas pela morte. Quando nosso Senhor põe a mão na vida de alguém, Ele é capaz de desterrar a tristeza, a solidão, a angústia, a morte, o desespero, o desconsolo. Aí num outro papelzinho estava lá, esta pessoa não tinha sofrido uma perda, mas ela teve a sua vida por um fio. Foi uma mulher e no seu papelzinho estava escrito assim: a pessoa que rezava por mim, durante a oração teve a imagem de uma faca colocada sobre uma barriga e que toda hora essa faca era empurrada contra a barriga. Não furava, mas empurrava. O que essa imagem significa para mim? Significa que eu vivia mais ou menos 2 semanas atrás. Eu fui assaltada por 2 bandidos. Eles não tinham arma de fogo. O que eles tinham era uma faca que o tempo inteiro eles empurravam contra a minha barriga. E eu pensei que eu ia morrer. E dizia a ela que além de tirar tudo dela, de assaltá-la, eles tentaram estuprá-la, mas não conseguiram. Porém, a tentativa de estupro não foi o que a marcou. O que a deixou marcada, traumatizada, foi a iminência da morte por aquela faca que a qualquer momento podia rasgar o ventre dela. Então há 2 semanas ela carregava uma tristeza profunda. E todas as vezes que ela lembrava daquela faca apertada contra a barriga, ela sentia uma tristeza mortal. E dizia: no momento em que essa imagem foi trazida, eu percebi que Deus libertou meu coração. Eu não esqueci o que aconteceu, e eu também sei que eu não vou esquecer, mas eu sinto profundamente que esta lembrança que antes me machucava, agora não tem mais poder de fazer o mal para mim. Quando nosso Senhor Jesus Cristo põe a sua mão sobre nós, as lembranças terríveis que nós carregamos e que nos machucam, perdem o poder de nos destruir e de renovar a tristeza em nós. Quantas lembranças você traz que produzem tristeza no seu coração? De coisas que você viu, de sentimentos que entraram dentro de você, ou até de sentimentos, lembranças de sentimentos que você gostaria de ter e que você não teve, e que até fez você duvidar do amor que você tinha pela pessoa, porque cada um de nós reage diferente a uma perda, à morte. Tem pessoas que diante da notícia da morte, a pessoa desaba, a pessoa entra numa tristeza profunda, se deprime quase que de imediato. Tem outras pessoas que não, que ficam apáticas, elas não sentem. Às vezes tem até que ensaiar o sentimento, tem até que ensaiar a lágrima, fica até com medo de ir no enterro e dos outros olharem e julgarem, dizendo assim: nossa, viu fulano? É como se nada tivesse acontecido. A pessoa continua do mesmo jeito, nem parece que gostava da pessoa falecida. Não é que você não gostava, é que cada um reage de um jeito. Às vezes você até viu alguém no enterro dessa pessoa tão querida para você, que estava assim, conversava sobre tudo, se distraía, até brincava, não ficava no lugar do velório, ia lá para fora, porque cada pessoa lida com a dor de uma maneira diferente. Tem gente que a encara, tem gente que foge dela. Não é que a pessoa não amava, estava fugindo da dor, estava disfarçando, estava para si mesma, estava procurando desculpa para não pensar naquela perda. Só que essas pessoas vão sentir aos poucos e vão sentir depois. Se você observar, e talvez isso aconteceu com você, na hora você não sentiu.
Você até ficou pensando assim, é como se eu não tivesse perdido ninguém. O que está acontecendo comigo? Será que eu amava essa pessoa mesmo? Meu Deus! Aí depois o tempo foi passando, você foi entendendo o que foi essa perda, a tristeza foi chegando, a dor foi se instalando e aí você chorou. E essa lembrança que fica no seu coração de não ter vivido aquele enterro, aquele funeral como você gostaria, marca você, magoa você, porque você gostaria de ser diferente, você gostaria de ao menos aquele momento você ter vivido diferente, te dá tristeza lembrar disso. Nosso Senhor está se aproximando de mim e de você nesta manhã, como Ele se aproximou daquela mulher, e diz aqui a palavra de Deus, ao vê-la, ao ver você, o Senhor encheu-se de compaixão. Esta palavra ela é muito importante para nós, porque ela distingue a maneira como nós podemos enfrentar a morte. Aqui nós temos dois cortejos, e o São Lucas, ele é maravilhoso na maneira de dizer. Olha o contraponto que ele faz, ele diz aqui, Jesus foi a uma cidade de Naim, chamada Naim, os seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quem seguia Jesus? Repita para mim, por favor. Seus discípulos e quem mais? Diga para o seu irmão sentado ao seu lado, Jesus ia para uma cidade chamada Naim. E sabe quem o seguia? Os seus discípulos e uma grande multidão. Fala para ele, tinha muita gente com Jesus. Ok, guarda aí. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para enterrar. Era um filho único de uma mãe viúva. Essa mulher não ia ter mais filho. Aquele era o único, o marido tinha morrido. E o único homem da casa agora morreu também. E naquela época, mulher não podia ter nada, não podia ter. Isso quer dizer que a casa dela, se ela tivesse terras, as terras dela, ia tudo passar para um homem que não era da família dela. Porque o marido estava morto e o filho também. Isto é, ela estava na rua da amargura, na indigência. Ela não só tinha perdido o marido e agora perdia o filho. Ela tinha perdido tudo. Uma viúva era uma pessoa abandonada. Essa mãe de um único filho era viúva e o filho agora estava morto e ela estava indo enterrá-lo. E olha o que diz, uma grande multidão a acompanhava. Quem a acompanhava? E quem acompanhava Jesus? E quem mais? E uma grande multidão. Foi um encontro de duas multidões. Uns seguiam Jesus, fonte da vida, os outros seguiam o morto. Uma multidão, um cortejo celebrava a vida, porque aonde Jesus está, a morte não prevalece. No outro cortejo, a morte é quem guiava. E ali, a diferença era gritante entre um grupo e outro. Um era fúnebre, era triste, era mortal. O outro era alegre, esperançoso, cheio de vida. Foi o encontro entre a vida e a morte. Olha só o que São Lucas está fazendo a gente entender. Que a morte é mais forte, que a vida é mais forte do que a morte. Ali houve um encontro entre a vida e a morte. E quando a vida e a morte se encontram, não é a vida que se perde, é a morte que é absorvida. Jesus olhou para aquela mulher cheio de compaixão, porque Jesus não debocha do nosso sofrimento. Jesus não despreza os nossos sofrimentos. Às vezes a gente fica rezando e dizendo assim, por que que Deus tirou meu filho? Por que que Deus levou meu marido? Por que que Deus matou tal pessoa? Não, Deus não tirou essa pessoa de você. Deus deu essa pessoa para você. Essa pessoa entrou na sua vida por amor de Deus. Deus deu esse filho para você. Quem aqui é mãe? Ou foi... Continua sendo, vai ser sempre. Quem aqui é mãe? Levanta a mão.
Você sabe, né? Que o seu filho não é seu, né? Que antes de ser seu, ele é de Deus. Que você tem esse jovem, essa jovem, esse moço, ou teve esse filho com você em vida, porque Deus quis dá-lo a você. E Deus amou tanto você, que confiou a você essa pessoa tão querida que agora está com Ele. Deus, Ele não veio para tirar, Ele veio para dar. Quanta gente boa já passou pela sua vida e continua nela. Deus te deu essa pessoa. Agora nós rezamos ou lamentamos ou nos revoltamos dizendo: Deus tirou essa pessoa de nós, Deus permitiu que fosse feito isso. Deus não permitiu. A pessoa que tirou a vida do seu filho fez sem permissão, fez sem ser vontade de Deus, e um dia vai ser julgada por isso que ela fez. Deus não quis a morte desta pessoa. Quem é mãe, quem é pai, entende o que eu estou dizendo. Quem de nós aqui que tem um filho, que gostaria de ver o seu filho assassinado, atropelado por um caminhão, morto no incêndio? Quem de nós que tem um filho, gostaria de ver esse filho tirar a própria vida? Só se você for louco, só se você for uma pessoa doente, só se você for um animal, um monstro. E nós dizemos que Deus é amor. Se você com o seu pecado, se eu com o meu pecado, com a maldade que eu tenho dentro de mim, porque eu tenho maldade dentro de mim, eu tenho pecado dentro de mim, eu quero fazer o bem e às vezes não dou conta, às vezes eu quero evitar o mal e quando eu vejo eu já fiz. Eu que vivo desse jeito, eu amo meu filho, os meus filhos, tenho 2, sou capaz de morrer pelos meus filhos. E tenho certeza que você, se você tem ou teve um filho, você também era capaz de morrer por ele, com os seus pecados, com os seus limites. Se você, com os seus limites, com as dificuldades que passou, com as brigas que teve, com as chateações, com as decepções que esse seu filho fez você passar, você daria a sua vida por ele, quanto mais Deus, que ama o seu filho, a sua filha, o seu ente querido, como você nunca foi capaz de amar. O que faz a gente pensar que Deus quer a morte trágica de um ente querido nosso? Isso só pode ser uma obra diabólica. Só pode ser coisa do inimigo que põe isso na cabeça da gente. Mas então quem tirou a vida do meu filho? A fraqueza tirou. A doença tirou. O assassino tirou. A direção imprudente de alguém tirou, ou dele mesmo, ou dela mesma. Nós estamos no mundo frágil, e nesse mundo nós vamos passar pela experiência da dor, do sofrimento, da enfermidade, da morte. E o que Deus faz enquanto a gente passa por essas situações? Ele se põe ao nosso lado como se pôs ao lado desta mãe. Ele não desdenha o nosso sofrimento. Jesus tem compaixão de nós. E a compaixão cristã é alívio para quem sofre. Como assim alívio para quem sofre? Quando a gente tem compaixão por uma pessoa, a gente ajuda a pessoa a resolver o problema. Tem gente que diz assim: fulano está passando um problema, uma dificuldade, uma necessidade. Eu morro de dó. Mas não faz nada. Eu te pergunto, essa pessoa tem dó da outra? Essa pessoa tem dó da outra? Não tem. Quem tem dó vai ajudar. Quando você olha para uma pessoa com peninha e diz assim: fulano está passando tanta dificuldade, eu tenho tanta pena. Não tem nada. Mentira. A compaixão é sofrer junto, é se colocar no lugar da pessoa, é pegar um pouco a cruz que ela está carregando, é ajudar o outro a superar o problema. Jesus teve compaixão dessa mulher. E o que Ele fez por ela, de uma forma diferente, Ele quer fazer por você hoje. Ele quer devolver a você a vida. Porque não só o menino estava morto, a mãe também estava morta. Ela tinha morrido de tristeza, ela tinha perdido toda a perspectiva de futuro. Jesus devolveu a vida a ele, mas também devolveu a vida a ela. Compaixão é você ajudar a pessoa a resolver o problema, é amenizar a dor. Tem gente que ameniza a dor
quando se põe ao lado daquele que perdeu um ente querido. Porque na hora em que falece alguém da família da gente, não tem palavra que consola, tem? Me responde? Palavra ajuda nessa hora? Então tem gente que ajuda quando se manifesta como uma presença amiga e diz: eu estou aqui, eu vim viver esse momento com você. Você quer ver você ajudar uma pessoa na hora da morte do ente querido? É você tomar a frente da organização de tudo, porque a pessoa, além de ter perdido alguém, ainda tem que cuidar de compra de caixão, de sepultura, de funerária. É muito triste, gente, é muito pesado. Tem gente que vem e não faz nada, fica de braço cruzado. Isso é não ter compaixão. Compaixão é você ir lá, ajudar, como se fosse da sua família. E se preciso for, até pôr a mão no bolso também. Aliviar o fardo do outro, amenizar a dor. Então tem gente que ajuda se pondo do lado. E tem gente que ajuda não indo, porque é melhor que não vá. Porque tem gente que quando vai num enterro, eu vou te dizer, você tem que ficar vigiando, que a pessoa é uma desgraça ambulante. Ela só faz besteira. Ela querendo consolar, ela só aumenta o sofrimento dos outros. Você já viu assim isso acontecer? E aí ela vem com aqueles consolos miseráveis, que a gente não sabe de onde a pessoa tira aquelas barbaridades que ela diz para outra, que só fere o coração da outra pessoa. Ah, foi a vontade de Deus, o Senhor queria assim. Queria assim? Que Deus cruel é esse, que mata quem a gente ama? Deus queria desse jeito, que a pessoa morresse triste na doença, que a pessoa morresse em meio ao sofrimento? Não, não foi Deus quem quis. Deus quer para nós uma morte como ela foi pensada no início, que é uma passagem para uma nova vida. Como o que aconteceu com Nossa Senhora. Quando se fala da dormição de Nossa Senhora, nós estamos falando da morte de Nossa Senhora. Nossa Senhora morreu? Morreu. Mas foi uma morte tão bela, tão suave, que foi um sono. Com este sono de morte, Nossa Senhora passou para a eternidade. Este sono de morte, que introduz a pessoa na vida eterna, foi o que Deus sonhou para todos nós. Que a pessoa pudesse viver uma vida longa, uma vida feliz, ao lado de quem ama. Aí o outro vai lá, no dia do enterro, e diz: ah, é porque Deus quis, Deus permitiu. Não fica assim não, não chora não. Como não chora? O que eu posso fazer para você não chorar mais? Não tem palavra que amenize a dor. O que ameniza a dor da gente naquele momento? Uma presença amiga. E quando esta presença amiga na vida da gente é a presença de Deus, ela não só ameniza a nossa dor, mas ela é para nós fonte de cura. Nós podemos chorar diante de Deus, gente. Nós não só podemos chorar, eu vou dizer para você, se em algum momento da sua vida seu coração se revoltou, você sentiu raiva, você até ficou de mal de Deus, não tem problema. Você que fica até se martirizando pensando: eu pequei porque eu fiquei com ódio de Deus. Fica tranquilo, porque Ele aguenta. Ele dá conta da sua raiva, Ele dá conta do seu ódio. Deus não levou a mal os seus sentimentos. Mas esses sentimentos de revolta, de amargura, de tristeza, estão envenenando a sua vida. Envenena a vida de quem ficou, porque quem partiu está na glória de Deus. Já não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza. Mas Márcio, eu morri sem me reconciliar com essa pessoa. E minha querida, meu irmão, ele já se reconciliou com você. Porque a morte da pessoa que morre em Deus a liberta de tudo, a pessoa é purificada. Então, se havia alguma coisa de mal entre vocês, da parte da pessoa que já foi, acabou. A pessoa que foi está na alegria de Deus. E se você pudesse perguntar para ela coisa que não pode, e se alguém te diz que você foi em algum lugar lá fazer consulta, o seu ente querido vai baixar e vai responder para você:
Não vai. De novo eu repito a você, quando não é charlatanismo é coisa pior. Teve um amigo meu que ele veio me dizer, que falaram para ele que o vô dele estava baixando num lugar lá, e que tinha umas mensagens para dar para ele, que ele ia, ele falou para mim, eu vou. Aí eu fiquei pensando, falei, como é que eu vou ajudar esse rapaz? Porque ele estava determinado. Falei, seu avô era católico? Ele falou, era. Mas era religioso? Não, um homem temente a Deus religioso. Ele falou, por que você vai num lugar que não é o que ele frequentava? Não, mas é que lá é que ele está descendo, a gente tem que ir lá ver o que quer. Eu falei, seu avô tinha Bíblia? Ele falou, tinha. Ele falou, tinha crucifixo? Tinha. Eu falei, então se você for, eu te digo que não vá. Mas se você for, leva o crucifixo que seu avô tinha em vida. E a hora que ele abaixar, você entrega na mão dele, diz aqui, ó, avô, o crucifixo que o senhor deixou. Mas você vai ver o que vai acontecer. Aí ele me olhou assustado. Falei, leva a Bíblia do seu avô. Gente, você pode chorar diante de Deus a dor que está no seu coração, porque quem foi não volta. Essa pessoa não vai voltar nem encarnada em alguém, nem reencarnada. A vida é uma só, morre-se apenas uma vez e graças a Deus. Quem aqui, que está aqui entre nós, perdeu um ente querido? Levanta a mão. Está sendo difícil? Foi difícil. Foi. Você tem estrutura para poder passar isso tudo de novo com a mesma pessoa? Você gostaria de reviver todas essas dores? Você já parou para pensar que a proposta da reencarnação é a vivência, é reviver indefinidamente essas dores? É uma proposta muito cruel. Uma pessoa que se reencarna, ela morre de novo. E vai morrer e vai passar por essa experiência terrível tantas quantas vezes ela reencarnar. O cristão sabe que não existe reencarnação, é ressurreição. A pessoa morreu, ela vai para Deus. E um dia Deus vai transformar o corpo que ela teve em vida, e esse corpo vai lhe ser devolvido glorioso. Então quem foi está na glória de Deus. Seu querido está bem. Sabe quem que não fica muitas vezes bem? Quem ficou. Quem foi, te vê. Você não está vendo essa pessoa, mas ela está vendo você aqui participando. Ela não vem, mas ela vê. Você sente saudade e dor. Ela não sente saudade, porque de alguma forma ela está com você. Em Deus ela está com você. E em Deus essa pessoa sabe tudo que está passando no seu coração, porque Deus mostra para ela os seus sentimentos, os seus pensamentos, o amor que você tem por ela, a saudade. Mas nem todo esse amor que você tem por ela é capaz de fazer com que ela queira voltar para essa vida, porque lá é muito bom, lá é um lugar de alegria, de paz, que você vai para lá também. Ou pelo menos a gente espera que sim, né? Quem fica é que precisa de cuidado, porque o coração às vezes está misturando tudo enquanto é tipo de sentimento, de raiva, de dor, de tristeza, de ódio, revolta. Se você guardar essas coisas dentro de você, você vai se envenenar. E o que é pior, você vai se roubar das pessoas que ficaram. Às vezes você perdeu um filho, mas os filhos todos que ficaram perderam a mãe, perderam o pai, porque você morreu junto com aquele que foi. Se você não libertar o seu coração, você não vai ter condições de ser a presença que você precisa ser para aqueles que ficaram. Então como é que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Mas chore na presença de Deus, abra o seu coração na presença de Deus, rasgue o seu coração na presença de Jesus, fale para Ele da dor que você está sentindo, desabafe com Deus. Com Deus a gente precisa desabafar, mas também a gente precisa entender que diante dEle, diante da sua presença, já não há motivos para a gente chorar. Eu posso chorar na presença de Jesus? Não posso, eu devo. Mas no momento em que eu rasgo meu coração,
eu já começo a descobrir que eu não preciso chorar na presença de Deus, porque Ele remedia a dor, Ele cura o coração da gente, Ele confere para a gente esperança, Ele nos confere coragem, paciência. O Senhor nos dá motivo para viver, Ele nos dá coragem, Ele nos dá força, Ele nos dá fé e Ele nos dá paciência, que é a capacidade para a gente esperar, que a gente reencontre aqueles que nós perdemos. Essa pessoa que você se despediu, era uma pessoa boa? Sim ou não? Se você pudesse, se estivesse nas suas mãos, salvar esta pessoa, você salvaria ou não? Essa pessoa era perfeita? Alguma vez na vida você brigou com ela? Ela já te passou raiva em vida? Já? Com certeza. Se ela nunca te fez raiva, eu tenho que concluir que vocês não conviveram. Se vocês conviveram, tenho certeza que ela fez raiva em você. E você nela. Tenho certeza que vocês se magoaram. Porque é impossível você conviver com uma pessoa, por melhor que ela seja, e você não machucá-la e ela não machucar você. É impossível. Só se for dois robozinhos. Aí não tem machucador, mas também não tem amor. Se você conviveu com essa pessoa, você experimentou ao lado dela o cansaço, o desgosto, a irritação. Estou certo? Mesmo assim, até talvez tendo se decepcionado com ela, se estivesse na sua mão salvar esta pessoa, você salvaria? Então eu te digo para pensar. Se você, com tudo que você viveu de negativo com esta pessoa, e até as decepções que você enfrentou ao lado dela, se apesar de tudo isso você salvaria esta pessoa, imagine Deus que nunca se decepcionou com ela, porque já sabia antes de criá-la tudo que ela ia fazer. Sabe esta pessoa que você se despediu? Quando nosso Senhor foi criá-la, nosso Deus tinha plena consciência das alegrias e tristezas, dos acertos e dos erros que ela ia cometer na vida, dos pecados que ela ia cometer. E apesar de todo pecado que ela cometeu, e que eu cometo, que você comete, nosso Senhor olhou para ela, olhou para nós e disse: vale a pena, eu vou criar essa pessoa precisa existir, e amou essa pessoa antes mesmo dela nascer. Se você a salvaria, eu te pergunto, um Deus que é amor, você acha que não vai salvar? Nós temos que ter esperança, gente, na ressurreição, e paciência para poder aguardar, esperar para encontrar essa pessoa, porque quando a nossa dor se encontra com o Filho de Deus, é sempre uma visita de Deus. Veja, às vezes a pessoa fala assim: morreu fulano. Aí, para não dizer morreu fulano, diz: foi uma visita de Deus. Eu não gosto desse termo, uma visita de Deus, coisa triste de dizer. A visita de Deus não se dá pela morte da pessoa. A visita de Deus se dá porque Deus vai em socorro de quem está com o coração partido. A morte chegou, mas Deus chegou para ajudar. Quando você tem um amigo que te ama, que gosta muito de você, quando ele sabe que você está passando por um problema, ele corre para te ajudar. Se ele acha que você está correndo risco de vida, ele vai, ele é o primeiro. Quando você tem pai, quando você tem mãe, e a sua mãe ou seu pai descobre que a sua vida está em risco, seu pai e a sua mãe correm para salvar você. Amigo é assim. Se você perde o seu cônjuge, entre as primeiras pessoas que vão bater na porta da sua casa está seu pai e sua mãe, porque te ama e sabe o sofrimento que você está enfrentando. Então seu pai e a sua mãe não mataram aquela pessoa, mas visitaram você para consolar você da dor. É visita de Deus, porque Deus vai para nos ajudar. Então veja, quando a nossa dor se encontra com o Filho de Deus, aí sim, é sempre uma visita de Deus. E quando Deus ele visita alguém, quando Deus entra numa casa, quando Deus entra num coração, quando Deus visita uma pessoa, tudo o que matava aquela pessoa tem que ceder. Quando Deus entra na sua vida,
Tudo aquilo que estava matando, destruindo você tem que ceder. O pecado já não consegue te prender. O demônio é obrigado a fugir. O mundo pervertido e vazio perde o seu fascínio sobre você, não é mais capaz de te acorrentar. E para que ninguém tivesse dúvidas de que o Filho de Deus tem o poder sobre a morte, Jesus ordenou para aquele rapaz: jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem que estava morto sentou-se e Jesus o entregou à sua mãe. Olha aqui nos meus olhos, porque isso que eu vou dizer para você é o que eu espero e tenho certeza que vai acontecer. Um dia, Deus vai devolver essa pessoa nas suas mãos. Jesus em pessoa vai trazê-la e entregá-la nos seus braços e dizer: você teve saudade, você chorou, mas você confiou e esperou. Aqui está a pessoa. Mas Márcio, lá no céu não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa não, vai ser melhor. Lá no céu não tem pecado, não tem tristeza, não tem dor, não tem morte, não tem separação. Mas tudo que de bom você viveu na vida com essa pessoa vai para o céu junto com você. Você sabia? Ah, mas eu vi lá na palavra de Deus, diz que lá no céu a pessoa casada não vai ser a mesma, não vai ser da mesma forma que aqui na terra. Não vai ser mesmo não. Porque a gente hoje tem uma necessidade do sexo para procriação. No céu a gente não vai procriar. Mas é disso que Jesus estava falando. Não estava falando que a gente não vai se reconhecer. No céu você vai reconhecer seu filho, você vai reconhecer seu pai, sua mãe, vai reconhecer aquele seu tio que você amava tanto, aquele seu amigo que partiu. Você vai encontrar seu marido, a sua esposa. Olha lá, ó, que bom. É bom vocês viverem bem na terra. Depois tem uma eternidade esperando vocês. Vocês vão se encontrar. Só que tudo que vocês viveram, nós vivemos de negativo, de ruim, de pecaminoso, e isso não vai para lá. Aquelas brigas, aqueles desentendimentos, aquelas tristezas, aquelas coisas vergonhosas que a gente viveu, isso não vai para lá. Mas aquilo que foi bom, o amor que a gente teve, as coisas que a gente conquistou, os sonhos que a gente viveu, os filhos que a gente teve, isso tudo vai conosco para o céu. A gente vai lembrar do que a gente viveu na terra. Só que a alegria do céu é uma coisa tão grande, que as maiores alegrias que você vive nessa vida parecem um ciscozinho. Mas não vai se perder, vai ser transformado. Deus não veio nos tirar quem nós amamos. Deus não veio tirar essa pessoa de você. Deus não é aquele que tira. Deus é aquele que garante que os nossos amores não estarão perdidos para sempre. Esse seu amor não está perdido para sempre. Por que que nós temos um dia tão especial como o domingo que nós celebramos? O que que nós celebramos no domingo, gente? Você sabe que os judeus celebram no sábado o dia do descanso. O sabá é o descanso. Porque diz lá a palavra de Deus que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Nós chamamos de domingo o dia do Senhor. Mas você sabe o que nós celebramos no domingo? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós que somos cristãos, o que é que nos distingue de todas as outras religiões? Nós acreditamos na ressurreição, nós vamos ressuscitar. Você vai ressuscitar. E essa pessoa que você ama vai ressuscitar. E todo domingo nós celebramos essa memória, essa lembrança, para a gente não esquecer que nós somos filhos da ressurreição. Todo domingo o Pai Celeste, é isso que a gente celebra. No domingo acontece de novo, porque fazer memória é reviver. No domingo passado foi o Pai Celeste quem se aproximou do sepulcro de Jesus e gritou: jovem, meu filho, eu te digo, levanta-te. Jesus tinha feito isso com esse jovem: moço, eu te ordeno, levanta-te. Jesus fez isso com Lázaro. Lázaro,
vem para fora. E quando foi Jesus posto no sepulcro, o pai gritou para ele: jovem, meu filho, eu te ordeno, levanta-te. E Jesus se ergue ressuscitado. Olha aqui nos meus olhos. Isso vai acontecer, mas eu vou pôr um se. Se isso acontecer com essa pessoa que você ama, se você puder ouvir Deus dizendo a ela: eu te ordeno, volta à vida, e isso acontecesse diante dos seus olhos, como é que você ia se sentir? Você vai ver algo grandioso desse jeito. Você vai receber de volta o seu ente querido. A nossa fé cristã é esta. Se você tirar a ressurreição da nossa fé, não tem porque a gente está aqui não. Não vale a pena a gente estar aqui, canção nova seria uma mentira. Ser cristão era ser burro, porque a nossa religião, a nossa fé nos custa. Custa ou não custa? É fácil para você ser cristão? Porque se for, você vem me ensinar, porque eu não acho fácil não. Se nós não vamos ressuscitar, nós somos na face da terra os mais dignos de pena. Nós somos burros de viver essa religião que a gente vive. A nossa fé é fé na ressurreição. E a ressurreição é, antes de mais nada, o ato de infinita ternura com que o Pai do céu, depois dos terríveis sofrimentos do seu Filho, Ele desperta Jesus da morte mediante o Espírito Santo e o constitui Senhor. O Deus que nós adoramos não é somente o Criador, minha gente. O Deus que nós adoramos é aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Deus sofreu com as dores de Jesus, tal como o seu Filho. Deus sofreu com a morte de Jesus, o Pai do céu sofreu com a morte de Jesus. E tal como Jesus aguentou todas as dores calado, o Pai do céu também aguentou calado. Ele aguentou. Porque diante da morte, às vezes a única coisa que a gente pode fazer é silenciar. Diante de uma grande dor, às vezes a gente se cala. É uma comparação ruim, mas ela ainda ajuda. Eu tive uma crise renal há um tempo atrás. A dor era tão grande. Eu disse isso, o pessoal pensou que eu estava brincando. Mas não estava brincando não. A dor era tão grande que morrer me pareceu uma coisa boa. Era tão grande que eu tinha vontade de morrer. Se aquilo acabasse, eu estava feliz. Você anda para um lado, você anda para o outro, você não encontra alívio, você deita, você soca os rins e nada não melhora. E sabe, a dor era tão grande que nem chorar eu dava conta, porque eu tinha que usar até a energia que eu poderia gastar chorando, me concentrando para me aguentar. Eu não me aguentava, gente. Era uma dor tão terrível que nem chorar dava. Quando a dor é muito grande, a gente se cala. O Pai do céu aguentou calado toda a dor. Você que é mãe e perdeu um filho, você que é pai e perdeu um filho, sabe que dor é essa. E o Pai do céu aguentou calado, mas a ressurreição foi o grito com que Deus disse o seu basta. Já chega, acabou, já deu. O basta de nosso Senhor para a morte do seu Filho Jesus foi a ressurreição, porque Deus, Ele se calou diante da morte de Jesus, mas Ele não se cala para sempre. É uma besteira a gente pensar que Deus não vai se manifestar na nossa vida, que Ele não vai intervir, que um dia nós não vamos encontrar com Ele. Nós vamos. Nosso Senhor é calado? Você muitas vezes diz: eu tenho dificuldade de ouvir a Deus. Outros até falam assim: Deus fala comigo no silêncio. Eu tenho uma coisa para te revelar: Deus não se cala para sempre. E Ele vai te dizer uma palavra. E um dia a palavra que Ele vai te dizer é: levanta,
Acabou essa tristeza, acabou essa dor. Entra na glória do seu Senhor. Vem viver com aqueles que você ama e que o coração estava estourando de saudade. Entra. O Apocalipse diz que quando um homem de Deus morre, quando uma mulher de Deus morre, quando uma pessoa que é fiel a Deus passa por uma grande tribulação e desemboca na morte, o Apocalipse, lá no capítulo 7, no versículo 14, diz que Deus vem pessoalmente enxugar as lágrimas de seus olhos. Hoje, nesse acampamento de oração, você que enfrentou, talvez, a mais terrível tribulação da sua vida, você que preferia ter perdido um pedaço do seu corpo, a ter perdido esta pessoa. Talvez você tenha enfrentado o pior momento da sua história. Hoje, nosso Senhor, nesse acampamento, está vindo pessoalmente enxugar as suas lágrimas. Quem vai enxugar as suas lágrimas e consolar o seu coração é Jesus. Mas Ele vai te consolar com uma certeza de que hoje Ele só está te dando uma amostra do que Ele vai fazer quando seus dias nessa terra acabar. Ele vai te receber pessoalmente, enxugar as lágrimas dos seus olhos. E se você continuar esse versículo que eu citei, está escrito lá, que naquele dia não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem sofrimento. Tudo isso vai acabar. Bata no seu peito e diga comigo: a morte vai passar. Como tudo nessa vida passa. Só Deus não passa. Essa dor vai passar. Deus vai restituir a minha alegria. Mas o Senhor vai ser o meu consolo. Deus vai me fazer superar essa tribulação. Eu creio, Senhor. Diga para o seu irmão sentado do seu lado, com muito carinho, com muito amor, diga para ele: nosso Senhor veio consolar você nesse encontro. Ele quer curar o seu coração. Mas você precisa ter uma certeza. Isso que você viveu com esta pessoa querida não está perdido para sempre. Fala para ela: esse amor não está perdido para sempre. Bota no seu peito, olhando nos olhos dela e diga: o meu amor não está perdido para sempre. Deus me garante isso. E um dia Ele vai me restituir a esta pessoa. Mas agora, Ele precisa nos pôr de pé. Fala para o seu irmão: nos pôr de pé. Ele precisa nos fortalecer. E eu quero, eu necessito. Porque do jeito que eu estou, eu não quero ficar. Não aguento. Gente, uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher de Deus, pode até ser rejeitado por esse mundo, mas Deus acolhe todos os seus sacrifícios e o visita com a sua força de ressurreição. Você é uma pessoa de Deus. Você pode até fazer uma experiência de rejeição nessa terra, mas Deus que te ama, Ele acolhe toda essa dor, essas lágrimas, esse sacrifício que você está fazendo, porque eu sei que para muita gente custou vir para cá, até por causa do tema. Parece que é revirar a ferida aberta. Não, não é revirar a ferida aberta, não, é curar a ferida que está aí. A pior coisa que a gente pode fazer é fazer de conta que não existe uma ferida que está inflamada, que ela vai infeccionar. Você precisa, quando uma ferida está inflamada, está infeccionando, você precisa abrir a ferida, não precisa? Você precisa oxigenar a ferida. Você precisa passar ali os anti-inflamatórios, os antibióticos, tem que tomar. Você às vezes precisa até raspar a ferida. Dói, sangra, mas sangra pela última vez e dói pela última vez, para curar. Essa ferida que veio latejando dentro de você até hoje, talvez pela última vez doa nesse encontro. Mas é a mão de Deus que se coloca sobre ela para curá-la. O que você quer dizer, Márcio? Que eu não vou mais sentir? Que eu vou esquecer essa pessoa? Não.
Estou dizendo para você que vai ficar o que é bom. Essa saudade que você sente não vai passar. Porque como diz aqui o nosso querido Nelsinho Correia, só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Essa saudade que você sente é a grande demonstração de que você sempre amou essa pessoa. Mas eu não sei se eu amei. Você tem saudade? Você amou. Você talvez não soubesse que você amava. Tem coisas que quando está bem a gente não sabe, a gente só sabe quando perde. Mas que bom quando a gente perde, a gente saber que amava. Você amou. E se você amou, a pessoa sentiu. Ah, eu não falei para ela que eu amava. Que pena que você não falou. Mas que bom que não precisou falar. Ela não era burra. Ela viu as vezes que você amou. Ela viu o que você fez por ela. Deus não veio para poder tirar a sua saudade, essa vai ficar. Mas essa dor destrutiva, essa tristeza dentro de você, essa vontade de morrer, esse desânimo com a vida, isso tem que acabar hoje e pela força do Espírito Santo vai acabar. Você tem coragem de entregar isso nas mãos de Jesus? Você tem coragem de rasgar o seu coração na presença de Jesus? Pois hoje Ele vai colocar dentro do seu coração a sua força de ressurreição. Força! Vai ressuscitar a sua vida de oração. Vai ressuscitar os seus relacionamentos. Vai dar a você, vai despertar dentro de você essas forças que ficaram amortecidas. E vai dar a você uma nova força. Força para caminhar em direção a essa pessoa que você ama. Você acredita que essa pessoa que você ama está no céu? Você acredita que essa pessoa que você ama está no céu? O céu não é lugar das pessoas perfeitas. O céu é lugar das pessoas que aceitaram Deus nas suas vidas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!